Acabou a especulação. O SAF compra o A-29 Super Tucano. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. A história do brasileiro A-29 Super Tucano se iniciou em 1988, quando a empresa brasileira Embraer e a Força Aérea Brasileira, a FAB, elaboraram um plano de criação de uma plataforma de combate aérea mais poderosa que se encaixasse no padrão leve do caça EMB-312 Tucano e que pudesse ser utilizada em operações de contra-insurgência e vigilância, principalmente na Amazônia, por meio do Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM. Foi então que surgiu uma nova linha de caça leve de apoio ao solo, de vigilância, treinamento e interceptação, o EMB-314 Super Tucano, denominado de A-29 Super Tucano. Pela sua excelência em combate, o A-29 passou a integrar as fileiras de aeronaves da Força Aérea Afegã, a fim de combater insurgentes no Afeganistão, e recebeu elogios sobre o seu desempenho no teatro como uma plataforma que apoia tropas terrestres e caminhava para ser um dos principais concorrentes a substituir os mortais A-10 Thunderbolt e F-16 dos Estados Unidos nas funções de apoio aéreo próximo. Em meados de outubro do ano passado, a USAF havia anunciado a compra do A-29 Super Tucano e do seu concorrente direto, o AT-6 Wolverine, uma plataforma aérea multimissão projetada para atender a uma ampla variedade de necessidades de combatentes. Entretanto, ressalto aqui que o Super Tucano foi desenvolvido aqui no Brasil, e quando desenvolvemos uma plataforma deste tipo, somos os melhores, e o A-29 foi construído precisamente para o tipo de conflito e ambiente operacionais relevantes para a maioria dos parceiros dos Estados Unidos, e se enquadra numa versão aprimorada de ataque leve, com velocidade mais rápida e maior possibilidade de altitude. Porém, existem muitas especulações no setor militar que tornam um plano sólido em mero combustível volátil de desestabilidade. As pretensões do Pentágono em comprar o Super Tucano no ano passado eram adaptá-los às necessidades americanas e testá-los conforme a exigência do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, o SOCOM, submetê-los a pesquisas para assim definir a integração definitiva nos quadros da USAF, o que poderia surgir a compra de até 300 unidades em lotes variados. Os possíveis requisitos do A-29 pelo Pentágono seriam a integração de um canhão de 20 mm abaixo da fuselagem, capaz de disparar 650 tiros por minuto, uma metralhadora de 12,7 mm sob cada asa e até 4 miniguns Dillon Nero M134 de 7,62 mm, capaz de disparar até 3.000 tiros por minuto. Já o padrão de armamento mais pesado poderia ser foguetes de 70 mm, mísseis Arar como o AIM-9L Sidewinder, armas ar solo como o AGM-65 Maverick e bombas guiadas com precisão. Esses pontos adicionais não param por aí. Outra adaptação requisitada seriam placas de blindagem extras sobre as laterais do cockpit, que já integram Super Tucanos operantes no Afeganistão. De certa forma, a USAF tem suas demandas e requisitos próprios, mas deve haver uma integração entre o que está ocorrendo no beligerante, o que é possível mudar, quais ferramentas que já possuo e quais poderiam utilizar e que não estejam ao meu alcance, quais suas finalidades e como o SOCOM utilizará esses equipamentos durante a unificação de missões. São indagações precisas para se obter um equipamento tão preciso como o A-29 Super Tucano, que estabelece o objetivo central do comando, que busca pesquisar todos os cenários de vigilância armada, sem contratos vultosos de compra, especialmente aeronaves de ataque leve. Havia um comunicado da porta-voz da Força Aérea Americana ao site Defense News, Ann Stefanik, que o serviço não seguiria em frente com o programa de compra para aviões de ataque leve. O plano de orçamento de defesa para 2021 dos Estados Unidos inclui um pedido acima dos 100 milhões de dólares do SOCOM, e ao que parece, a USAF seguiu suas necessidades e, através do comunicado da fabricante do Super Tucano americano, a Sierra Nevada Corporation, a Força Aérea Americana decidiu comprar sua mais nova linha de A-29 por meio de contrato indefinido para fornecer equipamentos de suporte de solo para aeronaves A-29,
treinamento de pilotos, suporte logístico e manutenção ao setor SOCOM da Força Aérea. As aeronaves serão entregues em 2021 e as atividades de treinamento e suporte serão realizadas até 2024. Quando se trata de um combate real de contra-insurgência, os combatentes geralmente se ocultam em desfiladeiros ou em prédios, exigindo a necessidade de ataques de precisão. E os Estados Unidos sabem que o Super Tucano realiza muito bem essa função, e se o suporte de tiro aéreo do A-29 é capaz de identificar e atacar unidades inimigas com precisão, isso equivale a expor menos tropas terrestres aliadas sob o fogo inimigo.